Ok, então estamos no Céu e Inferno, começando na página 114 do Penas, né? Das penas eternas, à medida que o espírito se desenvolveu, né? Eu vou ler um pouquinho, então a gente vai parando aí. À medida que o espírito se desenvolveu, o véu material dissipou-se paulatinamente, e os homens tornaram-se mais aptos a compreender as coisas espirituais. Mas isso não aconteceu, senão de forma gradual. Quando veio Jesus, pôde este anunciar um Deus clemente, falar de seu reino que não é deste mundo, dizendo aos homens: amai-vos uns aos outros e fazei o bem aos que vos odeiam. Ao passo que os antigos diziam: olho por olho, dente por dente. Isso aí, deixa eu fazer um comentário. Isso é aquilo que a gente acabou de falar, Sueli. Que, assim, ele não trouxe uma revelação e puxou a gente. A gente foi e ele veio e trouxe. Ou seja, nós estávamos preparados para amar uns aos outros. Então a gente já entendia a mensagem. Porque antes a única mensagem que a gente entendia era olho por olho, dente por dente. É o que a gente acabou de falar. Nesse sentido que a gente evolui. E, né, ou seja, não vamos ler no sentido de naquele momento nós saímos com a ajuda de Jesus, do olho por olho. Não, não é isso. A gente evoluiu e aí Jesus, naquele momento, estava apto a trazer a informação. Né? Aquilo que a gente fala o tempo todo. Né? Que não dá para você trazer uma revelação e ninguém sabe nada daquilo. Ninguém experimentou, ninguém está preparado para ouvir aquilo. Né? Acho que a gente chegou, né, num patamar que nós íamos conseguir entender a mensagem. Aí ele ajudou a gente. Aí, senão não adianta, entendeu? Vamos lá. Ora, quais eram os homens que viviam no tempo de Jesus? Eram almas criadas e encarnadas recentemente? Se assim fosse, Deus teria criado no tempo de Jesus almas mais avançadas do que no tempo de Moisés. Mas então, o que teria acontecido com estas últimas? Deveriam definhar eternamente no embrutecimento? O bom senso rejeita tal suposição. Não, elas eram as mesmas almas que, após terem vivido sob o império da lei mosaica, haviam adquirido ao longo de várias existências um desenvolvimento suficiente para compreenderem uma doutrina mais elevada, encontrando-se avançadas o suficiente hoje para receber um ensinamento ainda mais completo. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Tem aqui na Gênese, no capítulo 11, que o Kardec ele fala, né? Ele traz essa questão da imigração da alma, do fato de que dentro, de repente, num determinado tempo, determinado não, no tempo, estão encarnados espíritos com bagagens diferentes e com necessidades evolutivas diferentes, né? Uns ainda, né, no plano, né, vindo de poucas encarnações, simples e ignorantes, e com necessidade de desenvolvimento da inteligência, e outros que vieram, né, foram remanejados de planos que estavam um pouco mais à frente, mas que tiveram a necessidade de reencarnar num plano inferior, porque ainda cultivavam a imperfeição. Não sei se vocês acham interessante a gente ler ou passa. Não, pode ler pra gente fazer. Eu acho interessante. Fazer o que vocês acham? essa linha de... Já que você pegou aí, o que você acha, Conde Rosângela? Vamos ler Eu acho interessante. fazer uma integração do texto. Mas isso aí é Pode ler, eu evolução. estou pensando numa coisa mais louca ainda que isso. Fala. Então fala antes de ler. Não, que eu estava vendo aqui, né? Veja, eu não estou contrariando Kardec, eu estou vendo espaços entre linhas aqui, né? Porque, primeiramente, um parágrafo antes ele estava dizendo que a legislação de Moisés era draconiana. Sim. Sim. Né? Aquelas leis bem duras Sim. de Para homens interpretação, embrutecidos. de interpretação
né? Como se fosse uma viseira no cavalo. Sim. Você não tem muito que devagar, é seca direta. É, que é o que o pessoal aceitava. Por outro lado, ele está falando isso daí, mas a gente tem que pensar nisso num certo sentido hipotético. Nós não sabemos se as leis que Moisés impôs na época eram assim. Sim. Agora eu vou dizer por que eu acho isso, que me veio na cabeça. Até quando ele fala, olha, na época de Jesus, os homens com que ele está lidando são os mesmos homens da época de Moisés, só que mais amadurecidos, porque passaram por mais algumas experiências reencarnatórias. Justamente. Então, talvez, na época de Moisés, o que Moisés tenha trazido do templo e tentou colocar para o povo era algo muito elevado. Por mais que ele tenha isso é possível. Por mais que ele tenha simplificado, é o que o pessoal entendeu. A coisa ainda ficou muito pouco, muito elevada para eles. Aí o que aconteceu? Moisés passou o tempo físico dele e morre. Essas leis foram começando a ser mudadas, interpretadas, de acordo com, às vezes, um esforço enorme de compreensão deles. Mas, por mais que o esforço fosse enorme, eles começaram a baixar o nível das leis de Moisés. Sim. Para as necessidades existentes daquele povo. Isso. Não fizeram isso de uma forma intencional, até inconscientemente, para atender às necessidades deles que eles não estavam entendendo. Eu acho que... Agora, a parte divina da lei, que é os 10 mandamentos, essa eles não mexeram por um simples motivo. Eles não, a coisa veja, a coisa não agredia eles. Sim. A coisa não agredia, às vezes podia fazer um sentido muito pouco. Ou seja, nós nunca saberemos se essas leis de Moisés chegaram, mosaicas, assim, né? Essas leis mosaicas realmente foram do jeito que Moisés fez. Por quê? Porque não temos os escritos originários. A gente sabe que o Velho Testamento, a Torá, é do século 4, 5 a.C. É depois do cativeiro da Babilônia, até. Eu acho que então, é viável isso que você está falando. É porque só verificar. Quem que acredita naquele mito das pragas do Egito, da fuga do Egito? Escrito por Espírito Superior. O Espírito Superior ia ensinar aquilo. Eu acho que o ponto é o seguinte: o ponto aqui que a gente tem que... Como isso chegou lá, se foi trazido especificamente por Moisés, ou se foi o que as pessoas compreenderam, no final dá no mesmo. As pessoas viviam sobre a maior parte. Mas nota, enquanto Moisés estava lá, houve o respeito à figura de Moisés. Enquanto Moisés vivia, houve o respeito à figura de Moisés. Não, eu acho que não é uma questão de respeito. Agora, quando Moisés partiu, vamos mudar isso, inconscientemente. Mas eu não acho que seja uma coisa de questão de respeito e seguir alguém somente. Eu acho que é o seguinte, digamos que duas hipóteses. Uma, ele recebeu a mensagem e trouxe para o povo. E a mensagem era exatamente essa. Duas, ele trouxe uma mensagem mais lúcida, mais evoluída, vamos dizer assim, mas o que o povo poderia entender foi isso, e foi o que ficou. Então o ponto aqui, a gente não tem como saber quais as duas hipóteses, só para ficar com duas, né? A lógica demanda o seguinte, tem coisa tão absurda ali, dita que Moisés escreveu, que nós só podemos acreditar das duas uma. Não. Ou Moisés não era tão evoluído assim, ou Moisés... Mas eu acho escreveu. que... Pois mas eu acho que o ponto... como os textos do Evangelho. Mas eu acho que o ponto... A gente sabe que Jesus não escreveu nada. Mas tem passagem lá que a gente chega à conclusão. Não pode ter sido assim. Assim, eu acho que o ponto, Conde, não é se foi Moisés e depois... Minha hipótese é essa, né? Jesus é o mesmo caminho. Que ele pode ter trazido mais mensagens, mas não foram absorvidas pelas pessoas na época. Agora,
de alguma forma, isso fica com alguns, poucos, vamos dizer assim, e vai perpetuando ao longo do tempo e as coisas sempre evoluem. Ou seja, basta uma pessoa no meio para ela ficar falando. Por enquanto ele é o louco. Daqui a um tempo já tem mais loucos. Daqui a um tempo não é mais louco. Né? Inclusive na Gênesis, tem, quando fala daquela história da nova geração, lembra que ele fala lá no final? Da nova geração, é exatamente isso, né? Quer dizer, a geração nova é aquela que supera a anterior. E será superada pela próxima, entendeu? E a gente vai evoluindo e sendo superado. Mas eu digo assim, Satiro, quando a gente vê, por exemplo, os evangelhos, Jesus pegou um chicote e deu no lombo de todo mundo? Impossível. Jesus foi tentado pelo demônio? Mas foi a interpretação do povo, mas é a interpretação que o cara conseguiu. Agora, por exemplo, vamos supor que aqueles milagres das pragas e tudo de Moisés existiu. Se Moisés e Deus forem abrir o Mar Vermelho para o povo passar, ele podia ter criado uma barreira de água, o egípcio voltar para trás, não afogar nenhum. Para que queria matar todo mundo? Sim. Eu acho, então, Conde, que o que você... coisa inventada. E não é inventada por Moisés. Mas eu acho que o importante... Eu entendo você, Conde, eu concordo, mas eu acho que o importante não é a gente tirar... É o que eu digo sempre. Não é a história que nos interessa. É o caminho apontado e da onde evoluiu. Então, assim, eu consigo acreditar, por tudo que a gente ouve, como aconteceu, de que uma forma de você controlar o povo naquela época era olho por olho, dente por dente. Era a justiça que eles acreditavam. Isso daí, mas... Agora, isso daí como isso surgiu, da onde veio... Do Hammurabi, a gente sabe. Não, pois é, não, como surgiu, da onde veio, eu não tô nem aí para isso, entendeu? Eu acho que eu quero olhar para a moral que a época, aí eu consigo reconhecer que na sequência se trouxe a mensagem de Jesus, amai-vos uns aos outros. Todo mundo estava preparado? Eu acho que não. Foi o pontapé inicial. Alguns compreenderam, outros ainda ficavam no olho por olho. Até hoje, eu me coloco muito assim. Particularmente, eu tenho um amigo meu, gaúcho, que ele é bem olho por olho, dente por dente, entendeu? É impressionante. Eu falo, tem que matar todo mundo. Eu falei, pô, cara, o cara matou, tem que matar. Eu falei, pô, cara, calma. Eu fico falando com ele. Aí, devagarzinho, ao longo dos anos, ele acalmou, entendeu? Ele melhorou. Então eu fico olhando... Quando você debate, explica, aí você fala, olha, cara, será que não foi isso? Não, tem que ser agora! Eu falei, calma, cara, calma, relaxa que não precisa. Aí quando ele vê que as coisas chegaram lá, sem que ele precisasse matar ninguém, eu falei, vem cá, tu matou alguém ultimamente? Não. Você não conseguiu chegar lá? Consegui. Tá vendo? Até você consegue. Você que quer matar todo mundo, você consegue. Ele quer assim... Bateu, levou, entendeu? Você bateu em mim, toma porrada na hora. Então, assim, o discurso, ele realmente acreditava muito mais. Hoje acredita muito. Hoje ele vê, realmente, a gente tem que ir com calma, as coisas estão funcionando. Eu falei, pois é, cara, quantas décadas que eu falo isso com você? A gente conversa muito. Eu falei, quantas décadas que a gente conversa, cara? E você melhorou muito. Eu falei, eu evoluí bastante. Mas tem de vez em quando matar um ou dois. Eu falei, puta merda. Mas eu achei interessante o que o Conde falou pelo seguinte aspecto também, da gente olhar para a Bíblia e desmistificar. Sim, mas esse é o ponto que eu bato sempre, é bem isso mesmo. Para mim, assim, eu não quero ofender ninguém não, entendeu? Eu não falo nunca essas coisas para ofender ninguém, embora tenha gente que se incomoda com isso. Mas é porque essa é a verdade. A Bíblia é um livro de histórias maravilhoso, entendeu? Tanto que... A pessoa, note bem, se você fala as coisas dando uma reinterpretação, você não está ofendendo. Não estou ofendendo ninguém. Mas, ao mesmo tempo, você está combatendo uma coisa que é o que precisa ser combatido. Fé cega. Não, justamente. As pessoas têm de tirar de lá vamos dizer, a visão moral daquilo. Aquilo que serve, aquilo que você pode carregar para modificar. Não, base moral. Mas assim, eu acho que se a pessoa não experimentar, eu não faço por esse motivo, tá? Mas eu sou assim.
Se eu não experimentar um pouco da verdade, quando eu experimento um pouco da verdade, eu tento ver um novo caminho para interpretar aquilo, que eu não sei ainda. Eu falo, opa, isso que ele falou é diferente do que eu pensava. Será que isso é um caminho, entendeu? Então eu ofereço o mesmo para as pessoas, sabe? Eu já... olha, a Bíblia, tanto que Kardec não usa a Bíblia. Kardec usa Sim. aspectos morais. Ponto final. Ele usa a moralidade que está contida na Bíblia. Ponto, acabou. Ele não se... porque naquele momento uma... Não, ele só usa isso naquele capítulo dos milagres. Pode reparar. No capítulo dos milagres, ele puxa a história da Bíblia para justamente desmistificar, mostrar as possibilidades pelo olhar do Espiritismo. De que aquilo, se aconteceu, pode ter acontecido com uma explicação. E não como uma coisa milagrosa, que só ele poderia fazer. Entendeu? Que é o outro ponto que as pessoas não gostam de ouvir, né? A gente tem colegas que surtam. Na hora que você fala isso hoje em dia, não, porque eu sou fã de Jesus. Né? Diz com todas as letras. Toda semana eu ouço um desse. Porque eu sou fã de Jesus. Não, ninguém falou que você não pode ser, eu também sou. Mas não é bem fã. Eu olho ele como um exemplo de como fazer as coisas, que é diferente, né? Então, assim, eu nesse sentido, eu acho que o mais importante é você ver como ele fez as coisas e por que ele fez, entendeu? E você entender aquilo ali. Então, essa história do trazer a mensagem, ele nos salvou. Salvou o cacete. Ele mandou a primeira mensagem. Aí a gente está há 2 séculos tentando entender a mensagem. Que eu te falei, eu tenho um amigo meu que ainda é mosaico, entendeu? Quer dizer, melhorou, mas ele continua mosaico, com ideias mosaicas. E assim você bobear, nós somos assim de vez em quando. A gente não faz um comentário desse, para tomara que ele, o cara te fecha, para tomara que ele bata ali na frente. Porque você quase bateu, você fala assim, pô, eu quero que você bata ali na frente. Pô, aí você dente por dente, olho por olho. Você reparou uma coisa que a gente faz sem querer? Sem querer eu te digo assim, como é que as palavras ganham força, muitas vezes, imerecida. Por exemplo, você falou aí, ele é mosaico. Às vezes isso daí não tem nada a ver com Moisés. Mas a gente vai usar o termo mosaico. Sim. Se você é um cara não, mas eu falei proposital. Não existe. Como, por exemplo, como a gente pegar agora uns aí que ficam defendendo armas tudo, eles vão falar, eu sou Jesus, eu estou pegando o chicote e descendo no lombo de todo mundo. Mas é da interpretação, mas é que eu estou falando. A interpretação, o cara que está olhando como um Deus vingativo, tem muito do olho por olho, dente por dente, na minha opinião. Quando eu olho alguém que vê um Deus vingativo, é comum você ver a pessoa no dia a dia, eu reparo muito, para mim é batata. Entendeu? Tanto que tem vezes que eu até pergunto, a pessoa faz um comentário desse, eu falo assim, vem cá, e Deus é vingativo ou ele perdoa? Aí a pessoa para, né? Porque na crença dele, Deus é vingativo. Se fizer errado, vai sofrer depois. Deus vai te punir. Sabe aquele negócio? Ó, o Papai do Céu tá vendo. Vai te punir. Tu já começa a ensinar teu filho assim. Aqui, como que é? Aqui se faz, aqui se paga. Aqui se faz, aqui se paga, entendeu? Não, e com o intuito de tu vai se lascar, entendeu? Porque lá por trás é... Então você vê que a pessoa em alguns momentos, não é que ela não entende, que ela é mosaica o tempo todo, mas a gente entende o amar uns aos outros, e do outro lado a gente é mosaico em outra coisa. Justamente aí que está a nossa evolução. A gente está evoluindo bem num caminho e no outro a gente está atrasadaço, entendeu? A gente está andando evoluindo. Uma hora dessa, uma vida dessa, tem que parar daquele ponto e melhorar, entendeu? E melhorar, porque a justiça deu, levou, entendeu? Se você der em mim, vai levar na mesma força do mesmo jeito. Entendeu? Aí, pô... Mas eu acho que o ponto é a gente perceber a evolução. Eu acredito que a humanidade, na maior parte, tivesse naquele momento, mas não que todos tivessem da mesma maneira em todos os lugares. É isso que eu acredito. Pensando assim, Satiro, como é que isso daí, por exemplo, tanto com Jesus, tanto com Moisés, vamos pegar um exemplo mais novo, bem mais recente, né? Dentro do Espiritismo até. Vamos pegar, por exemplo, Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes foi um político probo?
Foi. Ele foi um indivíduo, um cidadão honesto? Foi. Sim. Ele foi um espírita? Não. Você percebe? Não, não foi. Ele foi um bom homem? Foi um bom cristão? Foi. Porque ele fez Foi. tudo aquilo lá, acreditando naquilo que ele Não, ele foi uma boa achava pessoa, que era justamente. verdade. Agora, nota o que fez uma turma com interesse. Pegou o nome dele E usou com ele, interesse. ele era uma pessoa que atendia as pessoas de uma forma gratuita? Sim. Sim. Ele foi o único médico dos pobres? Não. Porque médico dos pobres era todos os homeopatas eram chamados de médico dos pobres. Dos pobres, isso mesmo. Então já começa naquela época. Né? Inclusive tem lá no jornal. Médico dos pobres atende, inclusive, negros. Aí, Porque eu acho que a então, gente... Perfeito, Conde. O Bezerra, ele teve várias É um virtudes. excelente exemplo. Só que ele teve uma coisa, ele não entendeu alguns aspectos. Isso denigre ele? Não. Isso desmerece ele? Não. Não. Porque ele fez aquilo acreditando. Mas também, pois é porque assim, o problema não é que a gente Agora, acha que merece de quem ele. que é o crime? Do crime, por problema- exemplo, é dos seguidores dele que exageraram nas mentiras com o interesse de usar. Santificaram ele. Perfeito. Então, agora, aí pergunto, será que ele fica em aflição por isso, o Bezerra? Acho que Eu não. acredito que não. Eu acho que não também. Agora, Porque não é ele, não foi ele não fez de intenção dele, foram as Justamente. pessoas As que, pessoas. por conta de um outro interesse, usaram a imagem dele. Tem, Não, e assim... Agora, anota, então fizeram. De repente, a gente fala, tudo que acontece, o pessoal pede ajuda para o Bezerra. O problema não é do Bezerra, o problema é da pessoa. Não é. Até porque o Bezerra em si, nessa parte de médico, de cristão, ele fez a parte dele. O problema é que ele tinha os limites dele. Ele tinha os limites dele. E os limites dele se chamava religião de fé cega. Não, justamente. E acabou. Isso dificultava o entendimento dele e a gente sabe como. Entendeu? A gente sabe como. Até porque, se você lembrar na época dele, quando é que ele morreu? Alguém sabe a data? 1900. Na época dele já existiam as obras todas, mas já estavam adulteradas, né? As ideias já estavam chegando para ele, as ideias erradas, equivocadas de Rustang. Não foi isso. Então foi a base dele, puxava o espiritismo para dentro do que ele acreditava. Não, mas não é que as ideias chegaram erradas, ele não teve capacidade. Não, ele já era assim, ele já era uma base cristã católica. Não, entendeu? Não era o Satiro, ele foi justamente, ele estava ocorreu aqui no Brasil mesmo que ocorreu lá. Sim. Você pensa na época que Kardec morreu e deturparam tudo. Aqui no Brasil existia a mesma coisa, porque, por exemplo, você perguntasse agora, como é que era o nome do senador? Tinha o Torteroli, tinha o Batuíra, eles entenderam. Eles entenderam isso. Mas eu acho que esse ponto valeu a pena a gente debater, porque eu acho que essa é uma dificuldade que é atualíssima, entendeu? Que todos nós temos. Que a gente tem que... E aí, só um último ponto é o seguinte, eu acho que a gente tem que parar, fazer justamente o que a gente está fazendo, estudar. Parar de ter a compreensão pelo que o outro diz. Isso não é científico, isso é dogmático. É aquela coisa que uma vez eu vi o Paulo falar e que eu nunca mais esqueci. Quando eu falo isso, o pessoal se assusta. Eu falo assim, olha, se você segue Jesus, você é heterônomo. Se você segue qualquer pessoa cegamente, você é heterônomo. Pode ser Jesus, dá no mesmo, entendeu? Você tem que compreender o que ele nos ensinou, senão você não obtém evolução moral. Você continua... o exemplo. Hein? Não a figura. O exemplo não a figura. Justamente. Então, assim, a gente não tem que seguir nada que é externo a nós. A gente tem que evoluir por nós, primeiro por dentro. Depois que eu evoluir naquele aspecto, aí eu consigo me juntar com outros e nós juntos somos mais fortes e podemos
ajudar outros que queiram ser ajudados. Novamente, os outros só podem ser ajudados se vier de dentro deles a vontade naquele aspecto. Senão não adianta você tentar ajudar a pessoa, porque você não vai, ela não quer, entendeu? Ela vai ficar ali batendo cabeça quando... E aí vem a caridade. Até nesse sentido. Falei, olha, eu estou ajudando quem quer ser ajudado. E se a pessoa não quer ser ajudada, deixa ela lá. Uma hora dessa, ela aproveita a lição. Entendeu? Então a gente parar de dizer assim, não, porque veja bem, vamos usar aqui o exemplo de Bezerra. E pá. Falei, peraí. É legal o exemplo de Bezerra, mas eu não tenho essa dificuldade. Entendeu? Ou então isso não está me ajudando. Eu não estou compreendendo como é que eu supero para me melhorar. Como é que eu me supero para me melhorar? Aí, se você não compreender isso, você vai continuar com histórias. Só mudou da história da Bíblia para a história de Bezerra de Menezes. Só mudou isso, entendeu? Na verdade, pegar cada um o que nós estamos aqui experimentando, um resgate dos ditames espíritas. E cada uma dessas propostas, fazer isso que a gente, né, procura fazer, de exercício de raciocínio, porque não adianta eu pegar esse resgate, essa proposta, e sair defendendo que nem nós fazíamos com as coisas que o Chico trazia, que nem o que Bezerra falava, porque eu vejo muito isso, sabe? Pessoas que, da mesma forma, né, que defendiam até pouco tempo atrás tudo que, sem nenhum, sabe? Eu não estou querendo execrar, não é isso. O que o Dutra falava, o que André Luiz trouxe. Todo mundo, eles são os atuais, mas tem um monte de gente antiga. Com todo aquele calor, e de repente, né, com essa nova proposta, sai também defendendo, mas sem exercer sabe, fazer essa reflexão. Vamos aí parece, é o que você falou, é você pegar e criar um mito em cima de uma coisa que, assim, não é oferecido para você. Não, e assim, é a mesma coisa acreditar sem E aí você refletir. vê como é um risco a nossa visão, né? Por exemplo, quando eu falo que não é que eu não... Assim, que eu vejo equívocos na fala de Divaldo, eu não sou contra Divaldo, nem tenho raiva dele. Não é nada pessoal com Divaldo. É só uma mera comparação entre o que nós temos no Espiritismo e o que ele prega. Isso não denigre a pessoa. Sim. Aí, sabe que como a pessoa, quando a pessoa tem isso como um herói, um mito para ele, entendeu? Não, isso aqui é o cara. Qualquer coisa que você fala, olha, o paletó dele tá sujo. Lascou. Não está sujo, porque ele só usa paletós ingleses. Que é verdade, né? Ingleses e não sei o quê. É verdade. É verdade isso. Tô falando sério. Porque eu já vi ele falar isso, tá? Eu já vi ele no evento aqui, abrir o paletó, mostrar a etiqueta e dizer que ele só usa aquele paletó da casa da Inglaterra, do alfaiate da Inglaterra. Eu fiquei, meu Deus, eu dei minha volta e fui rir longe, né? Eu tava a 5 metros dele, eu dei minha volta, meu Deus! Sabe? Fiquei assustado, pô. O cara abre o paletó, mostra a etiqueta e fala que ele só faz naquele lugar. Eu falei, meu Deus. E não é na esquina, não, no meio de um evento espírita, assim, no meio, com 5.000 pessoas em volta, e o cara vai falar daqui a pouco. Né? Pelo menos isso significa que não existe uma hipocrisia tão grande dele. Isso fica assim, não é que tudo que ele fala não presta, mas... ele tem equívocos que vão contra o espiritismo, entendeu? Eu não vou seguir uma pessoa cegamente. Né? Então vamos em frente. E Jesus é a mesma coisa. E o espiritismo diz isso pra gente. Não siga, só siga aquilo que você entendeu. O espiritismo diz isso. Então pode ser Jesus. Se eu não entender o que Jesus está falando, não adianta seguir cegamente, porque isso é heteronomia. Eu tenho que seguir sabendo o que eu estou fazendo, entendeu? Mas eu não sei ainda, mas é óbvio que isso é bom, veio de Jesus. Mas não adianta você fazer por fazer. Você tem que buscar compreender. Né? Tem um trabalho um pouco maior de buscar. Não, peraí, um dia eu vou compreender. Perfeito, um dia você vai compreender. Mas se ajuda, né? Se ajuda para não ficar com a fé cega. Porque aí você cai na fé cega, que a gente combate, né?
Bom, vamos embora. Foi boa a discussão. Pô, alguma coisa mais pra gente seguir? Eu leio ou não leio? A gente Leia, segue. leia, leia. Leia. Na adiante acho que tem coisa, Tá né? tá no capítulo 11 da Gênesis, tá? É Qual o item? número 44 aqui. É o item 44 da edição da FEAL, tá? Tá na página... Eu tô na página 242. Sim. Então, é capítulo 11, né? Doutrina dos anjos decaídos e do paraíso perdido. Item 44. Posso ler? Pode? Deve. Os mundos progridem fisicamente pela elaboração da matéria e moralmente pela depuração dos espíritos que os habitam. A felicidade está na razão da predominância do bem sobre o mal, e a predominância do bem é o resultado do avanço moral dos espíritos. O progresso intelectual não é suficiente, pois com a inteligência podem fazer o mal. Tão logo o mundo chegue a um dos seus períodos de transformação, o que deva elevar na hierarquia, mudanças ocorrem em sua população encarnada e desencarnada. É então, que acontecem as grandes emigrações e imigrações. Aqueles que, apesar da sua inteligência e saber, perseveram no mal, em sua revolta contra Deus e suas leis, serão daí para frente mais um entrave para o progresso moral posterior, uma causa permanente de perturbação para o repouso e a felicidade dos bons. É por causa disto que são excluídos e enviados para mundos menos adiantados. Lá eles aplicarão sua inteligência e a intuição de seus conhecimentos adquiridos para o progresso daqueles entre os quais são chamados a viver. Ao mesmo tempo, expiarão uma série de existências penosas e por um trabalho árduo suas faltas passadas e seu endurecimento voluntário. O que serão entre eles essas populações novas, ainda na infância da barbárie, senão anjos ou espíritos caídos enviados em expiação? A terra de onde foram expulsos não será para eles um paraíso perdido? Não seria para eles um lugar de delícias em comparação com o meio ingrato, onde vão ficar relegados durante milhares de séculos, até o dia em que terão merecido a libertação? A libertação, a vaga lembrança intuitiva que conservam é para eles uma miragem distante, que os chama aquilo que perderam por sua falha, mas ao mesmo tempo que os maus saem do mundo que habitavam são substituídos por espíritos melhores, vindos da erraticidade desse mesmo mundo ou de mundos menos avançado, o qual tiveram o mérito de deixar e para os quais sua nova morada é uma recompensa. A população espiritual, estando assim renovada e purgada de seus maus elementos, a fim de algum tempo o estado moral do mundo se estará melhor. Essas mudanças são, às vezes, parciais, isto é, limitadas a um povo, a uma raça, lembrando que essa palavra raça a gente não usa mais, é etnia, nós somos todos da mesma espécie. Em outras, são gerais, quando o período de renovação chega para o globo. Então, eu achei interessante esse trecho, porque ele justamente traz essa questão aqui, que na época de Jesus tinha vários espíritos em graus evolutivos e necessidades evolutivas diferentes, mas reunidos no mesmo tempo, como acontece em todos os tempos, para um aprender com o outro. Sim. A gente, eu vejo sempre, eu acho que um espírito pode migrar ou não, mas o ponto é, de alguma forma, ele é, entre aspas, aquilo que Kardec chamou de um gênio, né? Ou seja, ele traz um conhecimento novo que aí só basta ter inteligência maior, né? Que acelera o nosso desenvolvimento normalmente material. Mas por que só o material? Aí para mim é isso, né? Porque o moral não depende de uma força externa, depende de cada um, entendeu? Então o que
É aquilo que eu falo. O que a gente pode proporcionar para os outros é que a pessoa se melhore na inteligência e alcance a razão. Mas daí em diante, o uso dessa informação, se ela se apropriou ou não se apropriou, se ela compreendeu ou não compreendeu, se chegou nesse ou naquele aspecto, depende dela. Agora, se vem de outro, sabe aquela história, se vem de outro planeta, né, de outro plano, não faz diferença. Veio pra cá, tá trabalhando aqui por um tempo com a gente, entendeu? É como você, não, vamos segregar. Você não é do planeta, você fica lá no cantinho, entendeu? Eu sou do planeta, eu sou da casa, entendeu? Quer dizer, pô, que história é? Não existe isso, né? O que existe é o nosso grau de inteligência obviamente que quando você bota um espírito com a evolução moral maior, o nosso exemplo é Jesus, ele também nos dá exemplos, né? Exemplos de como fazer melhor. O que não quer dizer que nós saberemos fazer o que ele fez. Quer dizer que você teve um farol que te apontou a direção. Tem gente que fala, não, vou fugir do farol, porque toda vez que eu vou na direção do farol, eu me dou mal, né? Então, vou ficar paradinho aqui, né? Porque tem isso, né? Muita luz, é muita luz. Não, muita luz, tá me ofuscando. Eu acho que não é legal. Vamos pro outro lado. É a escolha de cada... E tem gente que fala, não, eu tô indo, tô superando, cada um na sua velocidade, não tem preconceito, não tem dificuldade, entendeu? Eu acho que então... Eu acho assim, às vezes quando a pessoa vai falar, aquele nosso amigo que saiu do grupo, falou que vai voltar, que gosta de ET, né? Ele gosta muito dessa visão de que os ETs chegaram ou não chegaram. Não precisa. Quando sabe quem é? É o Eu Sérgio. falei pra ele uma vez, eu falei, cara, se é um ET verdinho ou não, entendeu? Eu acho muito pior se você me falar que ele tem cara de pum, sabe assim, aquela névoa, aquilo ali teria cara de pum. Deve existir em algum lugar, em algum planeta, um ser com cara de pum. E eu vou analisar e falei, olha, como é que ele era? Ele era com cara de pum. Como assim? É uma fumaça esverdeada com cheiro ruim. É um ser com cara de pum, entendeu? A pessoa para e fala assim, porque cada planeta, né? Tem planeta que só tem... tudo gasoso, né? Então o ser para viver ali tem que ter cara de pum. Mas tem de ser pum, né? Hein? Não, aí o problema é você saber diferenciar o pum do ser, entendeu? Porque se ele vier pra terra, né, vai lá falando, nossa, é um pum feio esse. Ninguém vai identificar, ele vai tentar se comunicar e ninguém vai conseguir se comunicar. Viu, Sérgio? Não é só ter o olho que é mal, não, o seu olfato também. Então assim, Vai se tirar a trave do olho. Então assim, eu acho que isso daí não que não exista, eu acho que existem, porque o espiritismo explica isso. Quando eu vou em planetas diferentes, eu sou formado pela matéria daquele planeta. E é muito raso você pensar nos 8, 9, já são 9 de volta, né? Planetas que tem na Via Láctea. São milhares de planetas que tem por aí, entendeu? Essa do pum vocês nunca pensaram, né? Pois é, eu sou criativo. Eu sou criativo. Porque se você usar o que a gente aprendeu no espiritismo, onde é que é? É Vênus, né? Qual planeta que é? Acho que eu nunca tinha visto. Porque as pessoas pensam em répteis, em seres baixinhos, verdes, cinzas. Eu falei assim, eu acho que tem um que deve ser um pum, entendeu? Porque tem um planeta que é gasoso. No espiritismo a gente aprende que o nosso perispírito, né, é formado pelo que está lá. Então, começar a ler aqueles livros dos pioneiros lá, que eles vão falando daqueles espíritos de áfono que aparecem meio assim, eu vou pensar no pum. Não, pois é, porque assim... Você vai ficar... Se você... Quando eu tive a ideia, eu vi quais eram os gases. Eu não sei se é Vênus ou é Plutão, que é eminentemente gás. Aí eu fui ver a composição dos gases, só gás fedorento, entendeu? Eu falei, pô, então o ser que vive lá é um pum, entendeu? A melhor definição que eu vou dar pra isso, pra gente, como é que ele é? Ele parece um pum, entendeu? Inclusive cheira igual um pum e tem o formato de um pum. Aí se você ver, se eu ver, eu vou passar um ventilador assim nele, mandar ele embora. Porque pra mim é um pum. Se ela for um plano superior, obrigada, eu não quero. E pode ser um plano superior. Pois é. Aí vai
vai tu saber, né? É porque Mas aí lembra você vai com, viu? Aí você vai com o corpo do Patrick Estrela, que não tem nariz. É, É, é mais ou Ele não menos tem isso. cérebro. Também tá valendo, entendeu? Mas para que eu preciso de cérebro? O tem cérebro só nariz, né? contém a nossa espiritualidade. Então, sem o cérebro, vai direto, entendeu? Do espírito para a boca. Não precisa de cérebro para limitar a gente. Vamos lá. Eu tenho essa visão dessa história de imigração, Gente, essa entendeu? foi. Eu acho que é viável completamente. Agora, a minha pergunta é sempre a mesma. Ah, porque capela. Tá bom, não vou discutir. Eu quero saber o seguinte: o que me interessa saber da onde veio? Ou Sim, por é. que veio? Me explica. Para que serve isso? Não parece historinha da Bíblia? Não serve para nada. Entendeu? Eu acho só que serve só para a gente saber por que em determinada ocasião você observava seres que traziam uma inteligência que não, vamos dizer assim, que não acompanhava a maioria dos que estavam ali naquele momento. Então, eu acho que oferece uma explicação. Mas até todas Agora, as eras tiveram isso. Hoje tem também. Toda explicação época. só. Se essa pessoa nasceu aqui ou veio de outro planeta, muitos devem ter vindo de outros planos espirituais, até de outros planetas, se você preferir. Qual a diferença? E sabe, então Galileu era o ET. Pronto, Galileu era um ET. Pronto. Vamos chamar Galileu de ET. Porque ele estava muito evoluído para a época. Provavelmente ele veio de outro lugar. Se você não admitir que aqui... Agora, aqui a gente pode formar? Pode. Então como é que eu vou saber? Primeiro, não tenho como saber. Segundo, para que serve eu saber? Tem para quê? Não tem para quê. Não tem Acho pra que essa quê. é a pergunta. Por Entendeu? quê? Agora, se você quer criar um mito, aí é prato cheio, entendeu? Aí você, não, porque veja bem, Não ele tem veio de porquê. Vênus, o outro não, o outro veio da Lua. Você vê, a Lua é seca, não tem nada. Muito inferior esse que veio da Lua. Aí ele não, ele veio de Vênus. Para que serve isso? Você criar autoridade? Isso não serve para nada. Até porque se você evoluiu ou não evoluiu, não é problema meu. Meu problema sou eu evoluir ou não evoluir. Você vai para outros caminhos e eu vou seguir o meu caminho, entendeu? Então, né? Se você puder me ajudar a que eu possa evoluir, eu sou agradecido. Agora, daí a eu me colocar acima ou abaixo de você, é o que, né? A gente sabe pelo espiritismo, né? Sempre tem alguém abaixo, igual e acima de você. Então, toca a ficha. Vai achando as pessoas. Mas foi bom você trazer esse trecho das migrações. Que eu acho que também passa por isso daí, né? Talvez os caras que na época de Moisés entenderam, na época do Cristo entenderam, talvez tenham sido migrados, né? E conseguiram A gente não conduzir os sabe. A gente não sabe, mas o fato Na é que verdade, ocorreu. assim, Alguns entenderam, outros mesmo não. os simples da Terra, eles tinham condições de entender já. Então, Justamente, nós eles podem temos. ter. Entendeu? Depende de Talvez cada tenham um. Depende de cada um. entendido. Talvez melhor do que aquele que tinha mais inteligência, porque também tinha imperfeição. Então, Algo mais aí, amiga? vamos continuar? Então, vamos Assim, ainda assim? Ainda assim, então, outro parágrafo. Ainda assim, o Cristo não lhes podia revelar todos os mistérios do futuro, tendo ele mesmo dito: eu ainda teria muitas coisas para vos dizer, mas vós não as compreenderíeis. Eis porque vos falo em parábolas, principalmente no que concerne à moral, ou seja, aos deveres do homem para com o homem. Ele foi muito explícito, pois tocando na corda sensível da vida material, ele sabia fazer-se compreender. Sobre as outras questões, limitou-se a semear, de forma alegórica, as sementes do que deveria florescer mais tarde. Então, é exatamente isso, né? A doutrina das penas e das recompensas futuras pertence a esta última ordem de ideias. Sobretudo, com relação às penas, ele não podia romper de repente com as ideias já recebidas. Vinha mostrar novos deveres aos homens, a caridade e o amor ao próximo, em substituição ao espírito de ódio e de vingança. A abnegação no lugar do egoísmo,
o que já era muito. Ele não podia racionalmente enfraquecer o temor do castigo, reservando aos prevaricadores, sem enfraquecer ao mesmo tempo a ideia do dever. Ele prometia o reino dos céus aos bons. Este reino era, pois, vedado aos maus. Mas para onde iriam estes últimos? Seria necessário um contraponto adequado para impressionar aquelas inteligências, ainda demasiado materiais, para conseguir se identificar com a vida espiritual. Pois não convém esquecer que Jesus se dirigia ao povo, a parte menos esclarecida da sociedade, para a qual era necessário o uso de imagens mais concretas, e não ideias sutis. Eis porque Jesus não entrou a esse respeito em detalhes supérfluos. Bastava-lhe opor uma punição à recompensa. Aquela época não era necessário mais do que isso. Gente, eu só vou propor uma reflexão. Olha o que o Kardec falou aqui, ó. Pois não convém esquecer que Jesus se dirigia ao povo, a parte menos esclarecida da sociedade, para a qual era necessário o uso de imagens mais concretas e não ideias sutis. Gente, Nicodemos não entendeu. Hein? Nicodemos não entendeu. Nicodemos não entendeu Jesus. Sim. Então ele está falando que ele tinha que usar imagens mais concretas porque o povo não entendia, que era, né, assim, essa questão do esclarecimento, e aqui eu acho que fica muito claro que o esclarecimento não é bem da inteligência só, entendeu? A inteligência vai dar um instrumento de compreensão moral, mas ela não faz... Eu acho que aí é aquele ponto que a gente tem falado sobre porque inteligência o Nicodemos, e razão, na né? época, ele teria. Porque Nicodemos tinha, né? Ele tinha uma condição, vamos dizer assim, de conhecimento, né? A posição que ele ocupava, o conhecimento intelectual dele era maior do que a população, a mais, né? Do que a população tinha. Mas ainda assim, Sim. ele não entendeu. Não, ele Então, entendia, eu acho que... traz um pouco dessa questão, de que a gente estava até falando da migração e imigração. Você pode trazer um indivíduo que tem uma inteligência mais desenvolvida. E aí ele pode... Mas na hora errada, no lugar errado, ninguém vai entender. Não, e o cara também... E assim, isso também não é garantia de que ele vai entender um valor moral. Não, não é. Não, esse aqui é o ponto, entendeu? É bem isso aí. Esse que é o ponto. É a mesma coisa que querer ensinar física quântica para o teu filho de 8 anos de idade. Não, ele não está preparado ainda para isso, entendeu? E ainda que a gente pegue uma pessoa que saiba física quântica, talvez não Não, seja e às vezes uma você pessoa ensinar física solidária. quântica para um adulto é a mesma coisa. Tem gente que não entende. Entendeu? Isso não é demérito para ninguém. Só que nós não conseguimos abranger, naquela época já, e hoje mais ainda, todo o conhecimento e a inteligência que já existe na civilização. Eu posso ser muito bom numa coisa, em outra eu não sou. Entendeu? Eu consigo ser bom em algumas coisas, não em tudo. E de ter todo o conhecimento do mundo, né? Vamos lá? E Jesus? Se Jesus ameaçou os culpados com fogo eterno, também os ameaçou de serem atirados na guina. Ora, o que era a guina? Era um lugar nos arredores de Jerusalém, um aterro onde eram lançados os detritos da cidade. Seria necessário também levar tais palavras ao pé da letra? Trata-se de uma dessas figuras energéticas, com a ajuda das quais ele impressionava as massas. Parábolas, né? O mesmo se dá com o fogo eterno. Se não fosse esse o seu pensamento, Jesus estaria em contradição consigo mesmo, ao louvar a clemência e a misericórdia de Deus. Porquanto a clemência e a inflexibilidade são opostos que se anulam. Seria, portanto, um engano espantoso com relação ao sentido das palavras de Jesus, se nelas enxergássemos a sanção do dogma das penas eternas, quando todo o seu ensinamento proclama a mansidão do Criador. Então é uma questão de entendimento, né? Ele está justificando por que as pessoas entendem a questão das penas, né, numa direção de castigo, né? Naquela época já tinha motivo para isso. É onde você não vê a parábola, você vê o fato.
Em vez da parábola, você enxerga um fato. Não, quando eu morrer eu vou pra Guina. Você me acha lá. Deus meu. Mas você não vai estar no cemitério? Não, não, vou estar na Guina. Jesus Tá na falou Guina. que eu vou estar na Guina. Vai lá, cava lá que você me acha. Na oração dominical, Jesus nos ensina a dizer: Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Se o culpado não esperasse algum perdão, seria inútil pedi-lo. Mas seria esse perdão sem condições? Seria uma graça, uma remissão pura e simples da pena em que se incorre? Não. O alcance desse perdão subordina-se à maneira que se haja perdoado. Ou seja, se nós não perdoamos, não seremos perdoados. Na questão do alcance. Deus, fazendo do esquecimento das ofensas uma condição absoluta, não podia exigir do homem fraco aquilo que ele, onipotente, não faria. A oração dominical é um protesto diário contra a eterna vingança de Deus. Posso fazer uma pergunta para vocês? Não. É o seguinte. Vamos seguir adiante. Eu vou fazer. Eu vou fazer. É incontrolável essa garota. Não, mas é porque isso, é assim, eu viro e mexo, eu leio uma coisa, depois eu leio outra, aí eu faço eu chego a uma conclusão, mas eu tô achando que eu preciso melhorar a minha conclusão. Vamos lá, fala. É o seguinte, aqui, esse parágrafo, o contexto dele é de dizer pra gente que Deus é misericordioso. E Sim, perdoaria todos nós. Esse é o contexto. É de Deus. Esse é o contexto, é de Deus. Então, não dá, isso é contra qualquer exercício de reflexão de que Deus poderia punir alguém, muito menos penas eternas, né? Sim. Agora tirando desse contexto, tá? Eu estou pegando essa questão aqui. Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Nós temos dito que o mal não existe. Sim, a dicotomia não existe. Só existe o bem. Tá. Então, para que eu preciso perdoar? É que quando você pensa no perdão de forma da dicotomia, você precisa perdoar. Mas aí não é dessa forma. Você tem que buscar pensar no perdão não como essa dicotomia de que ele fez o mal, mas de que você deve aplicar a compreensão que você ou tem ou deve ter, né, em algum momento, de compreender o que o outro fez, quais são os motivos, inclusive aprendendo com isso ou ajudando ele a agir de forma diferente, ajudando. Ele é que resolve se ele quer. Se ele quer se perdoar. Aí outro dia eu estava pensando sobre isso. O que é o se perdoar? O me perdoar é eu compreender o que eu fiz de uma maneira diferente. Entendeu? Você sabe e mudar a minha cabeça. Eu penso assim, no palpite. Eu acho que eu estava refletindo nisso, eu falei, gente, será que Jesus orientou que nós perdoássemos o nosso próximo? Porque assim, eu não consigo perdoar o próximo se eu não perdoar a mim mesma. O que é o perdão? Se eu perdão? não entender que eu sou uma pessoa... eu preciso entender que eu sou uma pessoa falível, que eu erro e que eu vou errar. E aí, depois, entendendo isto, eu consigo aplicar em relação... Então, me parece que aqui ele ensina o auto-perdão. E aí, se eu consigo fazer o auto-perdão e ter essa compreensão, eu consigo estender isso em relação ao outro. É que assim, se você tirar a dualidade, eu pensei de uma maneira diferente. Se eu tirar a dualidade da relação, sim, o que é o me perdoar? Me perdoar é ter uma compreensão. E o que é eu perdoar o outro? É ajudar o outro a ter uma compreensão semelhante à minha ou numa direção diferente. Se ele vai ter ou não, é um problema dele, mas eu posso ajudá-lo. E vice-versa. Entendeu? Ele pode me ajudar. Ou eu posso fazer sozinho, ou eu posso receber a ajuda de alguém. Para ter uma compreensão diferente. Porque eu só vou me perdoar a hora que eu tiver uma visão diferente da coisa. Seja lá qual for. Qual que eu tinha, qual que eu vou ter. Eu preciso chegar num ponto onde eu compreendo que eu adquiro
razão, compreensão das leis divinas. Vamos dizer assim, né? Aí é a razão, aí eu preciso chegar na razão, porque isso é uma questão moral, não é uma questão material. A inteligência a gente aplica eminentemente na matéria, é o que a gente está vendo hoje. A razão é a compreensão das leis divinas. Então, se eu não compreendo, se eu compreender a lei divina, eu vou agir diferente, não vou cometer mais aquele erro. A conclusão que eu cheguei foi essa, é recente, tá? Tá sob teste ainda. Então, eu tô analisando, assim, sabe? Porque mudou muita coisa. Quando, É. sabe, quando esse negócio da dualidade cai a ficha, você fala, porque não faz sentido mesmo você pensar nesse maniqueísmo, tudo bem. Mas aí você tem que reestruturar outros conceitos e conclusões que a gente vinha carregando que não se encaixa mais aqui. Perfeito. Então, quando rezar, né, quando você vai orar e você pensa no Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como eu perdoo o próximo, você fala assim, mas né, como que eu vou encaixar isso numa nova ideia? É que o perdoar aí é o seguinte, me ajudem a compreender como eu ajudo o próximo. Faz eu substituiria se a gente substitui. A melhor palavra é essa que eu achei, entendeu? Que é compreensão, é a gente ser ajudado e ajudar o próximo a se compreender. É o que a gente pode fazer. Boa, Satiro, gostei, uma boa saída, porque eu tenho feito. Menos, e às vezes eu fico assim. Eu levei alguns dias para chegar nessa conclusão. Eu fico assim, gente, mas se a gente falar isso, as coisas começam a perder o sentido da forma porque a gente pensa na dualidade. Você vê como o perdão é uma coisa de dualidade, né? Se você aceitar o perdão dessa maneira, você está aceitando que o outro fez o mal para você. É a grande dificuldade que a gente tem. Eu não fiz nada. Quer dizer, para mim, por isso que eu adoro o capítulo do bem e do mal. Eu não fiz. Aquela pessoa fez para mim. Não, mas eu sei de que ninguém faz nada para mim. Sou eu que faço o bem e o mal para mim. Como é que isso se aplica nessa situação? Agora, eu achei uma saída, entendeu? Falei, peraí. Antes de mais nada, o mal não existe, cara. Para de pensar como dualidade. Nunca você faz uma escolha pelo bem ou pelo mal. Ou você age no mal por equívocos, da paixão, por exemplo. É o grande motivador do você fazer o mal, diria que é a paixão. Você cometer, não é que você ficou imperfeito, mas que você cometeu erros. Isso é normal da evolução nossa. E você só faz o bem quando você compreende a lei de Deus. Meu amigo, se você compreendeu, você não vai fazer o mal. Você nunca vai errar, entendeu? Você vai seguir naquele caminho. Isso faz todo sentido. Muito mais do que a dualidade, entendeu? A dualidade te bota num eterno dilema entre uma coisa e outra, que era o que a gente... Não, e opositores, né? A dualidade te coloca numa condição de opositor. Não, e aí você cria os seres maus, o bandido, o ser mau, a pessoa, entendeu? Você cria o cara que propositalmente, ele nasceu para te fazer mal, entendeu? Não é isso? Não, porque fulano nasceu para me fazer mal. Pô, sabe? E o cara não tá nem aí pra você, né? O pior é isso. O pior é o cara, quem é você? O cara nem sabe quem é você. Não sabe seu nome. Não, isso acontece com a tua família, isso acontece com teus amigos, acontece no seu trabalho. Você vai levar, porque fulano é muito mal comigo. Por que ele é mal contigo? Ele trata você igual aos outros. Os outros não acham ele mal. Você acha. Será que não é mais provável que é você que está colocando uma visão sobre ele? E que visão é essa? A minha compreensão é isso. É que a dualidade, hoje para mim a dualidade é um baita do motivo, quando a gente pensa pela dualidade, é um baita do motivo para a gente cair nessa armadilha, entendeu? Eu, pelo menos, caí. Sempre o outro como opositora. Caí nessa. Realmente é recente agora que a gente está falando sobre isso. E eu quebrei a cabeça. Entendeu? Tô quebrando ainda, aliás, né? Não resolvi isso ainda, mas tem que falar sobre isso. A gente vai falando, Paramos aonde? Vamos seguir? Para homens. Isso. Para homens que não possuíam senão uma noção confusa da espiritualidade da alma, a ideia do fogo material não tinha nada de surpreendente. Sobretudo porque ele fazia parte da crença vulgar oriunda da ideia do inferno dos pagãos, quase universalmente disseminada.
A eternidade das penas não tinha tampouco nada que espantasse pessoas submetidas por séculos à legislação do terrível Jeová. Realmente, né? Jeová era o bicho. No pensamento de Jesus, o fogo eterno só podia, dessa forma, representar uma alegoria. Pouco lhe importava se essa alegoria fosse tomada ao pé da letra, se pudesse servir de freio. Ele sabia muito bem que o tempo e o progresso iriam encarregar-se de explicar o seu sentido figurado. Principalmente porque, segundo sua predição, o Espírito da Verdade viria esclarecer os homens sobre todas as coisas. 84, uma nota aí. Desculpa, deixa eu acessar a nota. A doutrina de Jesus, como anteriormente a de Sócrates e Platão, é a de autonomia intelecto-moral, superando a heteronomia, submissão à vontade alheia, que é aquilo que a gente falou, né? Não segue ninguém, você está submetendo a outra pessoa, das religiões ancestrais. Mas a mudança de paradigma pela humanidade é gradual e depende de condições progressivas da maturidade do entendimento para se completar. Entendimento individual de cada um de nós. O Espiritismo, surgindo quando do advento da ciência moderna, faz uso do método científico para demonstrar a teoria moral autônoma, enquanto lei universal. Ele cumpre, assim, a previsão feita por Jesus, da vinda do Paracleto ou Espírito da Verdade. Né? Quer dizer, por exemplo, eu tenho uma visão de que a moral... Até eu tenho falado isso até com a Juliana, até em off. Ontem eu vi ela falando, eu fiquei calado. A moral está presente em toda a obra de Kardec, mas aonde você faz isso que ele diz aqui, compreende a moral, é no céu, inferno e na Gênese. Os exemplos e as citações, obviamente, estão por toda a obra. Não tem como você não falar, no Espiritismo, não falar de moral. É o objetivo principal. Mas como é que eu chego nessa moral? Não adianta ler o Evangelho. Lá não explica como é que eu chego na moral. Lá diz aonde eu tenho que chegar. No céu, inferno e na Gênese, a gente tem essa explicação. É a teoria moral, ela está realmente explicada. Ah, mas eu vejo a teoria moral no Livro dos Espíritos. Concordo, tá lá. Mas não explica para você como é que você chega naquela condição. Tanto que você... Se você não tem o entendimento da teoria moral, que você não conseguiu lá, você não reinterpreta o Livro dos Espíritos. Ou seja, que é o contexto todo que a gente desenvolveu. Ou seja, eu preciso ter o contexto, né, de tudo isso que a gente está vendo, magnetismo, espiritualismo racional. Se eu não entender isso, eu não vou entender o que está sendo dito lá. E isso é a base do céu, inferno e da Gênese. Minha opinião é essa, entendeu? Quero entender o Espiritismo. Eu começaria pelo céu e inferno. Eu tenho que propor, falar, começa pelo céu e inferno. Pode ler o Livro dos Espíritos, mas começa pelo céu e inferno. Ou melhor, lê o que é o Espiritismo, né? Que é o mais básico de todos. E depois, você vai ter um monte de dúvida lá. Vai para o céu e inferno, para você poder confrontar as suas crenças, entendeu? E poder entender como é que o mecanismo funciona. Como é que funciona esse negócio aqui? Arrependimento, amor, sentimento, paixão, né? Porque eu vejo dessa maneira, né? Só um comentário aí. Mas parece que faz todo sentido, porque ele foi recebendo, né, vamos dizer assim, né, as comunicações dos espíritos, os espíritos foram passando a teoria moral espírita, e eu acho que as coisas tiveram que se desenvolver mesmo, né, ver uma maturidade para que ele depois pudesse reunir isso no céu e inferno e na Gênesis. Eu acho que ele teve a lucidez ou o vislumbre de que ele precisava explicar isso melhor, entendeu? Como é que é o mecanismo? Quando eu erro, o que acontece? Só isso daí já é genial, né? Quer dizer, você ensinar para a pessoa, quando ela erra, o que acontece, qual é o mecanismo psicológico que a pessoa passa. Que ela vai qual o trajeto que ela Justamente. vai... Aí você está ensinando, né, a pessoa a pensar, a Qual fazer é o alguma coisa mais facilmente. Ou então, é aquela história,
Ou você diz pra pessoa como é que ela faz uma roda, que eu acho que é o caso, ou você espera a pessoa descobrir como é que é, como é que é a roda, entendeu? Eu prefiro, e a segunda hipótese para mim está nas últimas duas obras. Você quer me dar uma dica? Eu aceito. Para poder ir mais rápido, né? Pois é, eu achei genial, entendeu? Eu achei assim, essa é a grande recuperação para mim. Aí você consegue perceber o que ele dizia nas outras obras. Aí você consegue ler as outras obras diferentes. Quanto mais você compreende a teoria moral, que está nas duas últimas, é por isso que eu digo, hoje eu digo, né? A moral não está no Evangelho. Sim, ela está lá, exemplificada. Mas como adquiri-la, o processo, o método, as formas, os caminhos, estão nas duas últimas obras. É importante você saber o que é o Espiritismo. Né? Aí calma que você vai entender depois. Eu iria depois direto para as duas últimas. É interessante o que é o Espiritismo, porque ele traz, assim... Ele traz um baita resumo sobre... um resumo, ele pincela, né? É. As questões lá atrás. E eu acho uma coisa muito interessante são a forma que ele desenvolve de indagação. É porque você tem que... A gente tem... Vê bem, quando eu li a primeira vez o Livro dos Espíritos, eu não tinha esse conhecimento da moral. E já li milhares de vezes, já estudei um monte de vezes. Então, qual é o arcabouço de conhecimento que eu uso? É o que eu tenho. Que veio de uma sociedade judaico-cristã. Aí a gente é levado para o equívoco. Entendeu? E não adianta ler os outros que foram adulterados. Na hora que você vê que os outros, a versão autêntica, não precisa de Paulo de ninguém. Só me dá a versão autêntica. Eu leio lá o arcabouço desse conhecimento. Mas peraí, então não é esse arcabouço que eu estou usando, que a sociedade usa. Porque nossa sociedade é o arcabouço de outras pessoas. É uma outra filosofia. Entendeu? É uma filosofia que nos foi tirada. Não interessa se foi ou não foi tirada. Com esse arcabouço desse conhecimento, aí eu consigo chegar na moral. Na moral que, vamos lá, o Cristo nos trouxe. O Cristo trouxe essa moral pra gente. Ele serviu de guia, de exemplo. Ele serve de guia e ele é um exemplo. Entendeu? Mas eu não vejo... eu ainda vou rebater a Juliana, que eu vi ela falando. Eu falei assim, Juliana, me explica uma coisa. Sem o céu e o inferno, como é que eu sei o que está acontecendo? Não sei. Porque o arcabouço que você vai usar é o da filosofia que existe na sociedade. E que não é nada disso. Não é nada disso. Tanto que ela mesmo diz, eu não compreendia isso, agora eu compreendo. Por quê? Porque ela começou com a Gênese. E agora está no céu e inferno. Uma coisa que você disse que eu achei que eu tenho usado isso para mim. Dependente de discussões, né, que ficam sempre no campo material, de adulteração, não sei o quê, blá, 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 eu leio e sinto, entendeu? E vejo e constato que essa versão aqui é melhor. Sim. Né? Eu acho que é isso. Assim, o que eu tive... Não, eu obtenho alguma assim, coisa. Tudo, você tinha lido o Céu e o Inferno antes? Eu já tinha lido, mas eu assim... li, boiei geral. Achei, não me interessei, eu achei assim... Eu falei, isso aí deve ser... Juro por Deus, eu pensei isso. Eu falei assim, isso deve ser para pessoas muito adiantadas no espiritismo. Eu pensei isso. Porque eu não entendi aquela bagunça lá, entendeu? Não fazia muito sentido para mim. Um trecho ou outro, mas assim... Mas assim, será que eu interpretei... sem gracinha, sabe? Sem graça, sem sentido. Não é sem graça, é sem sentido. Não tinha conexão com o nosso mundo, entendeu? Eu não via conexão com o nosso mundo. Se eu tivesse lido a Revista Espírita, eu acho que eu teria chegado em conclusões melhores do que estudar as duas obras. Eu li todas as obras, mas eu não vou mentir, eu passei uma vez por cada uma. A Gênesis ainda discuti um pouquinho mais, mas nunca tive nem um terço da compreensão de que eu passei a ter nos últimos anos, que eu passei a entender essa filosofia que está por trás, entendeu? E como pensar nisso como uma psicologia da alma. Olha, isso matou a charada.
para mim. E você não mata a charada lendo o Livro dos Espíritos. Me desculpe, você não mata. Não mata. Você não resolve o problema lendo o livro. A não ser que você tenha o conhecimento que Kardec tinha na época, que nós não temos. Aí ele Nós temos explica esse outro conhecimento cenário. aonde? Esquece. Você não precisa ter o espiritismo racional. Se você for para o céu e inferno, começar por ele, você consegue muita coisa. Tá lá escrito. Sim. Você não precisa saber que é espiritismo racional. Nem que é magnetismo. Você não precisa. Mas está lá escrito. Agora, as outras obras não te explicam isso. Elas usam a questão moral que os espíritos trazem no discurso dela. Mas é uma palavra que... Tanto que as pessoas não sabem. Aliás, que eu acho que o magnetismo, eu já li Mesmer, tudo, eu acho que é um aprendizado, assim, gente, eu, sinceramente, eu tenho que ler e entender muito ainda, entendeu? O fato de eu ter lido, eu li uma vez, eu li depois outra vez, um pouco mais devagar, mas, sinceramente, assim, é uma coisa que você lê para o resto da vida, para poder ficar o resto da vida pensando. Isso aí é o nosso papel pelos próximos milhões de vidas, entendeu? Relaxa e toca a ficha. Porque... falar que eu li e falei, não, eu entendi tudo. Não, imagina. Não, eu entendi tudo. Isso. Não, assim, sabe, muito entendi longe. tudo. Só tem uma coisa melhor que eu entendi tudo, né? Você pedir o diploma do curso no final, né? Me dá um diploma aí do Livro dos Espíritos, que eu fiz tudo e sei tudo. Eu não sei quantas vezes eu li, tudo bem. Meu Deus do céu, até hoje eu lembro dos centros espíritas que me pediram o diploma. Eu falei, diploma? Nunca vi diploma. Gente, a gente viveu isso, né? Eu olhava assim, não vou citar o nome do centro não, mas pelo amor de Deus, diploma, cara, diploma de curso que eu fiz. Falei, nossa, eu tô há 20 e tantos anos estudando e tu vem me cobrar diploma? Essa altura. A gente teve que viver. Mais um pouquinho aqui, mais um parágrafo. E a característica essencial das penas irrevogáveis é a inutilidade do arrependimento. Ora, Jesus jamais disse que o arrependimento não encontraria graça diante de Deus. Ao contrário, em todas as ocasiões, Jesus mostra Deus clemente, misericordioso, pronto a receber o filho pródigo de volta ao teto materno. Ele só o mostra inflexível para o pecador irredutível. Se Deus tem o castigo numa das mãos, tem sempre na outra, no entanto, o perdão, pronto a se estender sobre o culpado, desde que este se volte sinceramente para ele. Tal não é certamente a descrição de um Deus impiedoso. Convém observar também que Jesus jamais pronunciou uma condenação irremissível contra ninguém, mesmo contra os maiores criminosos. Em 3 momentos aqui, esse parágrafo me mostra aquela questão de você substituir Deus pela lei divina, né? Se você substituir aqui. Jesus mostra um Deus clemente, pronto a receber o filho pródigo de volta ao teto materno. Ou seja, se você vai contra a lei, você sofre. Mas se você entender a lei e você voltar, automaticamente você alcança a felicidade. Agora, a lei não vai mudar por causa de você, né? E depois ele fala de novo, cadê? Se Deus tem o castigo numa das mãos, o que é o castigo de Deus? É o sofrimento que você adquire porque você vai contra ele. Então ele é o quê? Ele é a lei, né? E não um ser antropomórfico, né? Por mais que eu ache muito bonitinho ele, cabelo branco e tal, etc. Bastante bonitinho, não vou mentir, né? Bastante bonitinho. No entanto, o perdão pronto a se estender sobre o culpado, desde que esse se volte sinceramente para ele, né? É você errou, arrependimento, né? Como é que fala arrependimento? Sincero. Sincero, né? Sério e sincero. Você retorna automaticamente. A lei continua imutável, ou seja, Deus não muda. Então, castigo, Deus não te castiga, é você que se castiga. Então, aí você vê, quer dizer, é um parágrafo... Uma consequência natural, né? Agora, se eu não tenho essa visão, eu consigo ler esse parágrafo e começar a compreender. Entendeu? E se eu não compreender Deus exatamente, no primeiro capítulo da Gênesis eu mato a charada. Do que é Deus. Que é Deus, entendeu? Não.
minha observação é essa daí. Podemos ir em frente? Mais um Então, parágrafo. deixa eu perguntar para vocês. Depois eu queria ler para vocês a Revista Espírita. Então lê, tá na hora. Ou tá na hora? É o seguinte, eu achei interessante essa parte. Eu estava comentando com o Satiro que eu estava lendo uma mensagem aqui na Revista Espírita e a gente sempre comenta, né, aquela fala que a Juliana trouxe do Kardec, que nós estamos num período de gestação. Eu né? falo o tempo todo dela. No período de gestação. E Tá aí, essa. Tá na Gênese, né? Tá na Gênese. A gente outro dia procurou, achamos. E aí, essa parte, ela justamente traz uma ideia que se associa à questão de estar na gestação moral, que a revista traz, falando que tudo ao seu tempo, né? Que não adianta o conhecimento chegar de uma hora para outra, que a gente não consegue absorver, compreender. É como se trouxesse a luz aos cegos, né? Então, aquela luz ofusca, a pessoa não consegue acessar. Então, conhecimento aos poucos. E aí, quando eu li essa mensagem aqui, eu lembrei disso. Acho que eu vou levar lá para eles também, para a gente ler junto. Então, ela está na Revista Espírita, o título é em março de 1867, Tudo Vem a Seu Tempo. Odessa, Grupo de Família, 1866, médium senhorita N. Pergunta: lendo a Verité de 1866, as experiências magnéticas, eu estava maravilhado e pensava intimamente que essa força admirável talvez pudesse ser a causa de todas as maravilhas, de todas as belezas, incompreensíveis para nós, dos planetas superiores e cuja descrição nos dão os espíritos. Peço aos bons espíritos que me esclareçam a respeito. Resposta: pobres homens, a avidez de saber, a devoradora impaciência de ler livros da criação, tudo vos vira a cabeça e deslumbra os vossos olhos habituados à escuridão, quando caem sobre algumas passagens que vosso espírito, ainda escravo da matéria, não pode compreender. Mas tende paciência, porquanto os tempos são chegados. Já o grande arquiteto começa a desenrolar ante os vossos olhos o plano do edifício do universo. Ele já levanta a ponta do véu que vos oculta a verdade, e um raio de luz vos ilumina. Contentai-vos com essas premissas. Habituai os vossos olhos à doce claridade da aurora, até que possam suportar o esplendor do sol em todo o seu brilho. Agradecei ao Todo-Poderoso, cuja bondade infinita poupa a vossa vista fraca, erguendo gradualmente o véu que a cobre. Se ele levantasse de uma vez, ficaríeis deslumbrados e nada veríeis. Recairíeis na dúvida, na confusão, na ignorância da qual apenas saís. Já vos foi dito que tudo vem ao seu tempo. Não o precipiteis pela vossa grande avidez de tudo saber. Deixai ao Senhor a escolha do método que julgue mais conveniente para vos instruir. Tende antes vós uma obra sublime, a natureza, sua essência, suas forças. Ela começa pelo ABC. Para começar, aprendei a soletrar, a compreender essas primeiras páginas. Progredi com paciência e perseverança, e chegareis ao fim, ao passo que, saltando páginas e capítulos, o conjunto vos parece incompreensível. Ademais, não está nos desígnios do Todo-Poderoso que o homem tudo saiba. Conformar-vos, pois, com a sua vontade, que tem por objetivo o vosso bem. Lede grande livro da natureza, instruí-vos, esclarecei o vosso espírito, contentai-vos em saber que Deus julga, a propósito vos ensinar durante a vossa passagem pela terra. Não tereis tempo de chegar à última página,
e só lereis quando estiverdes desligados da matéria, quando os vossos sentidos espiritualizados vos permitirem compreendê-la. Sim, meus amigos, estudai, instruí-vos, e antes de tudo, progredi em moralidade pelo amor ao próximo, pela caridade, pela fé. É o essencial, é o passaporte, à vista da qual as portas do santuário infinito vos são abertas. Humboldt. Bonito, né? Eu achei que parece assim, né? Trouxe bem a ideia do É que um a baita gente de um sempre... lembrete esse capítulo. Escreve depois para mim o título, página, eu mando. revista. Manda para mim que eu vou colocar lá no que a gente leu ao Tá. final isso aí, que vale a pena conectar e as pessoas terem esse acesso daí fácil. Mas é incrível, né? Quer dizer, essa questão é muito bonita, né? Uhum. Eu achei bastante interessante porque, primeiro, nos coloca a perseverança, a vontade, A né? compreensão. A fé, a compreensão Conosco mesmo, e primeiro, e com os outros, ó. Nem todo mundo sabe paciência. tudo, você não sabe nada, você só consegue ver a aurora. A hora que tu olhar para o sol, tu vai ficar ceguinho. Eu achei interessante isso, nossa. Não vai Só conseguir eu ver nada. buscar. Não, é muito bonito isso, entendeu? É por isso que eu falo, realmente eu faço essa brincadeira, mas não é uma revolta verdadeira, é uma constatação de Sim. que a gente está muito distante da compreensão. Então a gente tem que ser muito, muito humilde, entendeu? Perante as leis da natureza e tudo que existe, porque o que existe já está cumprindo as leis. E a gente não consegue compreender nem quais são elas, quanto mais compreendê-las individualmente. Né? A gente está aprendendo ainda quais são elas. Né? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa sobre essas leis da alma, e aí eu me toquei que a pessoa não sabia que era uma lei. Falei, vem cá, você tem um entendimento de que se você sofre, se você é imperfeito, você sofre sempre? Como assim? Falei, isso é uma lei. Toda é uma lei da alma. Aí a pessoa, como assim uma lei? Ela não compreende nem o fato, né? Uma lei é a seguinte, sempre será assim. É irrevogável essa lei. Se você adquirir sofrimento, você escolher, se você adquirir uma imperfeição, você vai sofrer. Quer dizer, e quanto tempo levou para a gente aprender isso? E tem muita gente que não sabe isso ainda. Isso é uma lei da natureza. Quer dizer, primeiro é eu saber que é uma lei. Agora eu tenho que compreender essa lei. Como é que eu uso ela no meu dia a dia, entendeu? E aperfeiçoar, né, essa compreensão cada dia mais. Diacho de E uma gestação. Eu acho que essa questão da gente tentar colocar em prática, a gente vai percebendo o quanto a gente tem que melhorar a compreensão, né? Porque aí você, né, como eu trouxe, eu fico sempre pensando nessa questão do perdão, né? Eu estou rezando, perdoar as nossas ofensas, mas eu estou o tempo todo falando, tentando sair desse maniqueísmo. Então, como que eu, de repente, fico pedindo perdão e falando que eu vou perdoar? Sabe que eu, por uma questão pessoal muito grave na minha vida, eu fiquei por anos e anos e anos estudando o perdão. E eu nunca obtive uma resposta. Até agora. Agora, nesse momento, no último ano, caiu a ficha. Veio uma luz. Aí eu voltei a tratar o assunto, que é um assunto familiar. Aí eu voltei a tratar o assunto, entendeu? Porque essa questão de perdão, nossa, o que eu estudei. Eu acho que você acabou de dar um exemplo maravilhoso, prático. Mas é isso mesmo. Né? Porque às vezes exatamente, você tem uma questão que você deixa no morno ali, porque, né, você não entende resolver. Você não entende por quê. Não consegue resolver. Aí eu estudava o espiritismo e não conseguia entender. Aí você cria outros mecanismos e aí abre a gaveta e fala, bom, vamos olhar para o morto. Mas é isso mesmo. A gente, interessante. Com esse conhecimento novo, agora mesmo, no último mês, eu comecei a ter essa compreensão diferente. Não sei se é definitiva, mas para mim é 10 vezes melhor do que as que eu tinha, entendeu? Porque o perdão antigamente era dualidade. Alguém vai me perdoar, olha só. Mas por que alguém vai me perdoar? Por que eu vou perdoar o outro? Como é que eu perdoo outra pessoa? Essa é a grande pergunta. Começou a me incomodar essa questão. Eu sinceramente, eu oro o Pai Nosso todos os dias.
E aí, isso começou a me incomodar, porque eu falava, gente, eu fico perdendo perdão, eu Como é falo que que eu eu vou perdoo os perdoar. outros? A pergunta E assim, séria é essa. como que eu coloco Isso. isso nesse novo contexto, né? Não, E porque as aquilo, eu pessoas fazia falam de pra muito. você, não, você tem que conseguir perdoar o próximo. Tá, legal. Jeito. Mas como é que eu faço isso? Como é que eu perdoo o próximo? Essa aqui é a pergunta que sempre me agoniou, entendeu? Mas tá bom, eu topo perdoar, mas me diz como. Essa é Não. uma. Aí a pessoa sai Eu com tô. dualidade. Ela te fez um mal, aí a pessoa vem. Se alguém te fez um mal, você tem que. Dualidade, entendeu? Aí você não. Aí você caiu na armadilha. Entendeu? É, Essa pessoa, se ela. Aí você liga assim, se ela me fez um mal, pra eu perdoá-la, ela tem que me fazer o bem naquele aspecto. Tá fodido. Tu não vai perdoar não, nunca é. ninguém. Imagina. Entendeu? Se tu tá esperando isso, É, específica, como é que eu perdoo fulano? Fulano tem que fazer o bem naquele ponto que ele fez o mal pra é, mim. Aí tu tá lascado. Tu não vai sair desse nunca. Tu vai viver a tua vida é. inteira sem perdoar ninguém. Sincero. Então não, assim, isso não funciona. Né? Aí eu não sei, eu cheguei nessa conclusão recentemente, né? Com essa história da. Eu consegui sair da questão da dualidade, eu acho. Vamos dizer, recentemente. Eu sempre trabalhei nessa questão, como eu trabalho na área jurídica, então, assim, eu trabalhei com muitos conflitos, né? Muito, trabalho com muito conflito, o conflito é o tempo todo, é o que eu tenho que resolver. Então, eu observava e observo que eu sempre achei que essa equação de que aquele que fez o mal, ele tem que fazer o bem para reparar, exatamente naquela situação com aquela pessoa, eu sempre achei que isso não ia funcionar mesmo. Porque quando a gente tentava fazer conciliações nesse sentido, não dava certo. Nunca dá. Por quê? Porque a pessoa ela tem que ter uma transformação interior de compreensão para ter uma modificação da posição dela. É isso. E às vezes, quando isso acontece, longo período de tempo passou, às vezes aquelas pessoas já não estão mais naquele contexto, às vezes aquela pessoa que foi ofendida faleceu, e aí aquela pessoa fica sem, e aí de novo de mãos atadas. Então, eu sempre achei que essa questão de você reunir pessoas para poder resolver uma determinada situação podia não funcionar, não funcionava, entendeu? É, então, eu nunca pensei dessa forma. Mas, por um outro lado, essa questão do perdão, eu sempre trazia uma questão do auto-perdão. E, e ficava em aberto, né? De como a Da mesma pessoa, maneira. enfim, se ela não é no mesmo caminho, como que ela poderia se levantar perante si própria, porque aquele que pratica o mal, ele tem uma questão, uma necessidade natural de estar reescrevendo de alguma maneira a história própria dele, não exatamente das mesmas experiências. De novas oportunidades, né? Não que seja naquele contexto, mas sim de outros contextos que ele possa se elevar. Mas aí eu lia o Pai Nosso e pensava no Pai Nosso e orava no Pai Nosso e falava, gente, mas aí não cabe, Não, sabe? As coisas a não se questão do encaixam. auto-perdão, eu acho que para mim ficou complexa pelo seguinte. Porque o auto-perdão cai num outro problema, na minha opinião. Isso foi a primeira conclusão que eu cheguei sobre a questão do perdão. O auto-perdão, quando a gente pensa nessa dualidade, como é que você pensa? Você fala assim, caramba, mas qual é o bem que eu tenho que fazer? Aí você fala assim, se para eu me perdoar, então eu estou dizendo que eu fiz um mal para mim. Tá bom. Então qual é o bem que eu tenho que fazer para mim? Pai, tudo lascou se você não compreende. Nesse Porque aspecto aí é entra verdade. naquela questão da ideia da psicologia da alma, entendeu? De você se compreender, saber como você evolui. De saber que você adquire inteligência, de que que você tem que alcançar a razão, de você passa por erros. Se você não entender esse mecanismo, eu comecei por aí. Falei, peraí, então o auto-perdão hoje é o quê? É o vigiar a ti mesmo, entendeu? É o você vigiar e orai, né? Ou seja, eu vou ver o que eu estou fazendo, conhece a ti mesmo, ver o que eu estou fazendo
e vou agir em cima do que eu estou fazendo. Se eu achar que aquilo não é o melhor. Eu posso fazer o bem, é fazer o bem. Agora, para fazer o bem, eu preciso saber que eu não estou fazendo o bem. Não é que eu fiz o mal, é que eu não estou fazendo o bem, entendeu? Agora que você trouxe essa questão do auto-perdão, e é verdade isso nesse aspecto, me veio uma outra ideia, né? Não de auto-perdão, mas assim, de exercício de humildade, né? De se colocar num patamar de igualdade. Porque você falar de auto-perdão, como é que você fala de auto-perdão se não envolve os outros? Aí você tira o elemento que você usa quando você fala de perdão, então já é diferente. E aí, como é que você resolve isso? Se você não tiver a teoria moral autônoma, algum conhecimento... Você não resolve isso. Eu só resolvi isso agora. Eu não resolvo Você não resolve. isso. Entendeu? Eu não resolvo. Sabe por quê? Não tem dualidade. Eu não tenho uma causa externa. Eu não tenho uma causa externa, entendeu? Porque você reconhecer o mal é você reconhecer uma causa externa. Que alguém fez mal para mim. Normalmente você cai nessa. Mais cedo ou mais tarde você cai naquela. Algo aconteceu que me fez o mal. Não, mas eu sei. Aí você sabe, hoje a gente sabe, nós sabemos, que não existe essa causa externa. Somos nós mesmos é que nos fazemos o bem e o mal. Tá, mas aí a gente ainda ficava naquela. Mas como é que eu fiz o mal para mim mesmo? Como é que eu vou escolher? Não, eu fiz o mal porque eu tomei decisões erradas. Aí é onde eu caía no erro de achar que na hora da vontade eu fazia uma escolha entre o bem e o mal. Isso é dualidade. E isso não existe no Espiritismo. Eu não tinha compreendido isso até um mês, 2 meses atrás. Faltava esse pedacinho. A gente precisa... Entendeu? Faltava esse pedacinho. Falei assim, não existe. Se eu conheço a lei de Deus, eu faço o bem. Sempre o bem. Eu tive um debate sobre isso no estudo nosso e eu não tinha essa compreensão. E eu caí nessa, mas não existe. Onde é que você viu isso? Foi até com a Marisa, entendeu? E a Marisa não soube me dizer onde ela achou. Ela não soube me dizer. Eu falei, Marisa, eu entendo a sua afirmação, mas da onde é que você tirou isso? Não, porque o Paulo falou. Eu falei, Marisa, o Paulo falar não é referência de estudo. Eu preciso de referência. Eu falei, eu vou continuar com a minha. Na hora da vontade eu escolho. Aí ela falava, não, na hora da vontade você vai pro bem. E eu não entendi. Aí o que eu fiz? Eu fui atrás da Juliana, do Roberto. Quase liguei pro Conde, mas aí eu consegui entender. Aí o Roberto me deu umas dicas, a Juliana falou, Satiro, em tal lugar você vê isso. Porque eles tinham visto isso numas lives do Paulo, que eu não tenho ido muito à live do Paulo. Eu também não. Uma ou outra que eu vejo. Aí eu fui lá ver, ela falou, Satiro, vê a live tal e tal do Paulo, vou te mandar. Aí ela me mandou, aí o Roberto depois mandou a mesma live para mim, foi pesquisar e mandou a mesma live. O Paulo explicando aí, e ele cita o lugar, e a Juliana me disse, você vai na Gênesis, em tal lugar. Eu falei, porra, tem que ler de novo isso. Aí eu fui lá ler de novo, aí eu falei, realmente. Eu acho que é importante esse a exercício dualidade da gente não existe. achar. A chave é isso, a dualidade não existe. Essa é a frase que matou para mim. Agora, tá bom, então onde é que eu vejo que ela não existe? Aí eu fui olhar com uma visão diferente. Aí eu voltei e falei, realmente, ela não existe. Tá dito lá claramente, eu já sabia disso, mas eu não conseguia encaixar a ideia na teoria. Encaixar a ideia justamente, da o falta mal é feito pela ausência do bem. Ou seja, quando o bem se ausenta? Quando eu não uso a razão, não uso a lei de Deus. Por que eu não uso a razão, a lei de Deus? É óbvio, eu estou na paixão. Eu estou nos condicionamentos. E encaixar essa ideia da falta da dualidade nas outras ideias, né? Não, aí... Contextualizar, né? Aí você começa a entender outras coisas. Por isso que eu estou te falando. Foi aí que eu comecei a entender o perdão. Que para mim é uma coisa muito... Eu tenho 2 situações na minha vida muito fortes, entendeu? E que isso realmente sempre foi um problema para mim, a questão do perdão. E eu não entendia, até agora. Agora eu comecei a entender que perdão não é um ato que vem de fora de você para você. Perdão é uma compreensão, é uma ajuda que você tem, entendeu? Que se você quiser, você usa, senão você não usa.
Né? Eu não entendi o mecanismo, agora eu começo a entender a psicologia. Que Eu adorei a compreensão, né? De você substituir. Eu achei um porque caminho. Eu falava assim, gente, não tem sentido eu ficar pedindo toda noite, perdoar as minhas ofensas, como eu vou perdoar o outro. Na verdade, você né? está pedindo para ser compreendido e para que alguém te ajude a você. Essa ideia, para que você ajude encaixa, alguém. Né? Para que alguém te ajude a você se compreender. É humildade, é o que você falou. Aí tem que ter humildade. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Me ajuda a entender. E aí, exatamente, aí não usar a ideia do auto-perdão, mas da humildade. Olha, eu gostei dessa amarração, gente. Ficou bom. Vamos trabalhando. Vamos trabalhando que a coisa ainda está... Gostei. Tem muito aprendizado aí. Deu a minha vida. Mas é isso mesmo. Eu substituí pela palavra compreensão e eu gostei do que eu vi, entendeu? Eu falei, perdão é compreensão. E né? As pessoas falam isso. Então, mas é isso, pessoal. Passamos um pouquinho do horário. Então vamos parar nessa todas as religiões primitivas. Alguém tem mais algum comentário aí? Por favor, todo mundo, né, inteiro. Tô indo, amor. Todas as religiões primitivas. Todas as religiões primitivas? Tá, eu não sei qual é a página. É a página 116. No meu é 83. Vamos tentar. Não, você não vai conseguir ler se a gente chegar com fazer... Não vou chegar nunca lá. Né, Conde? Então tá bom. Ele não quer se esforçar. Não quer se esforçar. Ele podia se juntar a nós, ficar na mesma página, mas ele não quer. Mas eu não quero. Eu não quero ficar na nossa viagem, né? Eu me recuso a estar na mesma página que vocês, sempre. E perceba que eu estou sempre numa página atrasada. É verdade. Imagina, eu estou sempre atrás de vocês. Sempre, não, você está na frente. Tá na frente. Eu estou na 81, 83. Vocês estão em qual? 83? Eu tô na 83. Ó, igualzinha. É, isso aí. Não, e depende do tamanho da letra, do tamanho da tela. O seu a tela aí é a mesma, o meu não é, no computador. Eu posso, se eu abrir a tela aqui, ó, a página começa a avançar, entendeu? Porque cabe mais caractere na página. Se eu diminuir a letra, cabe, aí as páginas vão diminuir. Eu tenho 381 páginas para estudar. Vocês têm muito menos, com certeza. É isso aí, pessoal. Muito bom. E vamos ao estudo da tarde, do ponto final, daqui a pouco. Gente, bom estudo para vocês. Boa tarde. Boa semana para vocês. Cuida do maridão, hein? Cuida do maridão. Obrigada, gente. Tchau, amiga. Obrigada mesmo. Tchau, gente. Tchau. Boa semana. Beijo para vocês. Tchau.